Vamos encerrar o assunto AVP sobre estoques. Eu preciso corrigir uma falhinha que ficou lá no AVP de receitas, tá? Que é a questão da parte B do LaLure, que nós vamos tratar sempre agora em todas as modalidades daqui para frente, né? Então eu vou dar uma corrigidinha nisso. Antes eu estou deixando aqui um exemplo de contabilização de AVP nos estoques, tá? Mas você tem isso lá naquele outro vídeo que a gente fez, todo o exemplo no quadro, o exemplo completo, e aqui um slide com um pequeno exemplo e os artigos 37 e 38 da IN 1515 que regula. Antes de tratar da adição e exclusão no LaLure e na ECF, eu queria relembrar com você uma questão importante, que é a questão das diferenças permanentes, das diferenças temporárias e dos tributos diferidos. Os tributos diferidos eu vou falar num vídeo específico, tá? E vou voltar a esse assunto, mas para que a gente comece a lidar com a parte B do LaLure, é importante que a gente comece a ter ideia dessa questão das diferenças permanentes e das diferenças temporárias. Então, vamos analisar. Quando eu vou adicionar no LaLure parte A um valor de uma despesa que brinde, por exemplo, né, uma despesa de brinde, ou uma doação que você faz e ela morre ali naquele exercício mesmo, você adiciona e morreu o assunto, né? Ela não volta mais a ser tratada. Isso a gente chama de diferença permanente. E a provisão, por exemplo, você lança, mas ela tem que ficar controlada na parte B, porque no exercício seguinte ela pode impactar novamente, né? Ou ela pode ser paga, liquidada ou revertida. Então ela fica para o exercício seguinte. Então tudo que ficar para o exercício seguinte vai para a parte B. E o que for relevante disso, em termos de prazo e valores, nós temos que diferir os impostos, né? Calcular o imposto diferido, tanto no ativo ou no passivo, sobre isso. Mas eu vou falar sobre isso num vídeo específico. Ok? E no AVP de receitas a gente não fez isso. Então, outra coisa importante com relação a ECF é quando você tiver elementos. Você viu que lá na ECF você tem a linha 64, que é ajuste a valor presente de elementos do ativo. Então, no mesmo exercício, quando você tiver, por exemplo, contas a receber e estoque, são dois elementos de ativo, então não vai dar para você abrir a conta lá na parte B separada. Eu vou demonstrar isso para você agora. Você vai ter que aglutinar esses valores, portanto, nós vamos ter que identificar isso de forma um pouquinho diferente. Mas antes, eu quero voltar aqui no nosso LaLure de papel, né? Que eu chamo de LaLure de papel. E relembrar os números com você. Então no AVP de receita nós adicionamos 20 e no AVP de estoque nós adicionamos 3, lembra disso lá no exemplo? E excluímos 13 relativo ao AVP sobre receitas, ou contas a receber, né? Ou contas a receber. Coloquei receitas aqui, mas sobre contas a receber ou sobre receitas. Então nós vamos ter uma base de cálculo de 120 mil tributável, certo? Muito bem. Então o primeiro passo aqui é identificar a conta na parte B, é aqui que eu falei para você. Não vai dar para a gente identificar a conta como o AVP sobre receitas, ou eventualmente sobre contas a receber, ou AVP sobre estoques. Então o que nós vamos ter que fazer aqui? AVP, ajuste a valor presente, né? Podemos pôr aqui na código da conta, AVP. Aqui você pode, normalmente eu oriento para identificar uma conta contábil, mas como a gente vai aglutinar também, isso não vai ser possível, ou até então colocar aqui o número das contas, né, envolvidas no ajuste. Não necessariamente precisa fazer isso, tá? Vamos simplificar aqui o processo, AVP sobre elementos do ativo. O que acontece? Vai ficar igual tá lá na ECF, né? E aqui na descrição você pode colocar ajuste a valor presente, contas a receber ou receitas, né? E estoques, que são elementos do ativo, tá? Pode fazer dessa
maneira. Saldo zero. Como esse valor nós estamos adicionando, o saldo que vai ficar, ele é um saldo que está sendo adicionado, né? A diferença entre 23 e 13, ele vai aumentar a base de cálculo no exercício seguinte. Então, nós vamos colocar aqui a letra C, tá certo? E aqui eu esqueci de colocar a linha, né? Contato. Muito bem. Identificamos a conta, né? Agora nós vamos para a parte A do LALUR. Nós temos ali o nosso DRE com 10 mil de resultado contábil. Já temos 100 mil lá que a gente fez uma provisão, né? E na linha 64, nós vamos lançar o ajuste ao valor presente dos elementos do ativo, que são 23 mil reais, ok? E lá na linha 140, alguma coisa, nós vamos adicionar R$13.000, ok? Muito bem. Fizemos o lançamento, a gente vai lá e verifica a nossa base de cálculo 120 mil, tá certo? Então tá batendo lá com o nosso valor de papel, né? Tranquilo. Ok. Agora, como eu adicionei 23 e estou excluindo só 13, eu tenho um saldo de 10 pro exercício seguinte, né? Que eu tenho que finalizar isso no fechamento do ano subsequente. Então, isso tem que ir para a parte B. Então, nós vamos relacionar essas adições aqui. Vamos relacionar. Um pouquinho de paciência, que é complicado para manusear esse aplicativo aqui, né? Vem aqui sem relacionamento, clica 2 vezes, é obrigado a pôr o histórico. Aqui você pode colocar AVP sobre elementos do ativo, né? Fecha. Olha, ele vai mudar o status aqui, tá vendo? Com uma conta na parte B, tá? E aqui na linha 146, vamos fazer o mesmo processo, né? O histórico lá em cima já está correto. 13. Ok? Muito bem. Ele vai mudar aqui. Agora, para ver se está correto, a gente vem aqui, ó, demonstrativo de saldos. Olha aqui, certo? Clica, você vai ter a diferença exatamente, que é o saldo desses elementos que ficou para ser excluídos ou adicionados no exercício seguinte, tá bom? Muito bem. Eu só queria agora, para finalizar essa parte aqui, corrigir a questão da parte B. Aqui, ó, provisão, nós não relacionamos a parte B, né? Então, nós vamos identificar a conta, provisões, e aqui nós vamos descrever, né, a conta de provisão, e também temos que fazer o lançamento na parte B, tá? Que é a linha 6, certo? A gente vem na parte B e faz o lançamento. Agora volta lá na parte A e faz a relação, né? Relaciona provisão, contingência, e podemos identificar aqui o processo, né? Que provocou essa provisão, processo tal. Abrimos aqui, localizamos a conta de provisões. R$100.000. O que aconteceu? Ele vai mudar o status aqui, tá certo?
Então vai para a parte B também a questão da provisão. E nesse caso da provisão, como é um valor relevante, nós deveríamos calcular e também adicionar e excluir no LALUR, parte A e B, os impostos diferidos sobre esses valores. Tá certo? Então, aqui nós finalizamos essa parte de ajuste a valor presente dos elementos do ativo, né? Dentro da nossa sequência de fechamento de balanço. Vimos o disponível, vimos o contas a receber, os estoques e as regras da Lei 12.973 que devem ser aplicadas a esse grupo de contas, né? Sempre lembrando que antes de nós iniciarmos o fechamento do nosso balanço, faz-se necessário que as contas precisam estar conciliadas, porque quando a gente concilia as contas é quando a gente vai encontrar os erros, as reclassificações, eventual problema que nós temos na contabilidade, enfim. Para fazer esse fechamento, nós temos sempre que estar com as contas contábeis todas conciliadas, adequadas, para que a gente consiga não ter problema com o resultado, né? Lembrando que nosso resultado depende da nossa DRE ajustadinha, né? E aí fica o slide de exemplo do nosso AVP sobre estoques, tá? E a gente vai voltar no próximo vídeo aula falando de outros assuntos já. Vamos avançar na sequência aí do nosso balanço, tá certo? Até lá então.